Amém. Feliz sábado a todos e todas. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 5 de junho. Eu estou pensando que já era 6, né? Vamos lá. Tanto tempo a gente fica sem sair de casa, a gente quase não olha para calendário. O tempo vai passando, né? E hoje, 5 de junho, é o sábado, o primeiro sábado de junho, todos os anos, nós comemoramos o sábado missionário da mulher adventista, tá certo? Toda mulher adventista, ela é uma missionária, não é? Se não é, deveria ser, tá? Porque a Tia White fala que todos aqueles que nascem no reino de Deus já nascem como um missionário. Porque para você receber a mensagem, alguém teve que fazer a missão, teve que ser um missionário em sua vida. Então, você apenas tem o compromisso de continuar propagando esse evangelho que chegou até você. Então, todo homem, toda mulher, todo adolescente, todo juvenil, jovem, que desce no tanque batismal, que declara que aceita Jesus, já nasce no reino de Deus como missionário. E o nosso tema de hoje está lá em João 4, que nós vamos ler uns trechos, tá bom? Mas nós não vamos ler todo o capítulo. E vem nos contando a história de uma mulher que também já é muito conhecida, mas hoje a ênfase não está sobre o que Jesus fez por ela, mas o resultado da ação, do feito de Jesus na vida dela, levou que essa mulher tivesse um compromisso instantâneo. Aconteceu a salvação e ela automaticamente respondeu ao chamado. Feliz sábado aos irmãos e amigos que estão em casa, também nos acompanhando, que Deus os abençoe. E aqui nessa mensagem nós vamos ver que não há desculpa que nós podemos dar assim, eu vou dar essa desculpa para não fazer a obra do Senhor, por isso, por aquilo, tá? João 4, não há desculpa para não tomarmos uma atitude missionária, para não sermos missionários, tá bom? João 4, João 4, vamos lá. Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Esse aqui é um comentário que João coloca para dar uma explicação melhor por que ela faz essa pergunta a Jesus. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, versículo 11, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? Jesus, no verso 13, responde, confirmando: quem beber desta água tornará a ter sede. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar água. Vamos parar aqui. No versículo 16. Vamos contextualizar. Como nós vimos na lição, até a Marlete comentou, que os samaritanos e os judeus tinham uma questão política e também tinha uma questão religiosa de que eles não se misturavam. Todos pertenciam à nação de Israel, né? Mas com o tempo, como os samaritanos mesclou com os povos gentios e entraram assim, em convivência, em casamentos, né? E
foi misturando a adoração. Os judeus, com medo de voltar para a escravidão que tinha saído de Babilônia, criou uma separação dizendo: por onde o samaritano passar, nós não vamos passar, porque eles se misturaram e quebraram a aliança que tinha feito com Deus. E eles tinham esse perrengue, né, há muito tempo. Jesus, que não dá um ponto sem nó, como diz a história. Jesus que sabe muito bem em cada lugar que ele está e cada necessidade que ele precisa atender. Ele para nessa região. E as pessoas tinham o costume, quando chegavam nessa região dos samaritanos, eles davam a volta em torno do Jordão, para nem passar em território samaritano. Não era nem encontrar ninguém, era não pisar na terra. Será que nós estamos hoje assim também, nem pisando na terra que alguém pisou? Ou na terra que pertence a alguém? E aí Jesus chega cansado, perto do poço de Jacó. Nós temos esse poço lá no Antigo Testamento. E ele se senta, cansado de viagem, e manda seus discípulos comprarem alimento na próxima cidade. E nesse momento, né, o sol não estava baixo, nem era pôr do sol. Não era cedo, não era tarde, era assim na região do meio-dia. Ninguém ia buscar água, gente. Se aqui no Piauí já é quente desse jeito, imagine naquela região, hora dessa, como não deve estar o sol tinindo. Mas uma mulher aparece. Essa mulher lá da região de Sicá, ela vem escondida. Porque como o versículo 16 em diante vai dizer, que Jesus fala assim: traz teu marido. E ela fala assim: eu não tenho marido. A Jesus: bem disseste, porque já tivestes alguns e nem esse que estás agora é teu. E aí ela para e fala: como é que ele sabe? Então Jesus está ali sentado e pede água. E ela fala: como é que pode um judeu pedir água a uma mulher e samaritana? Não pode ser. Primeira barreira que Jesus quebra. Jesus está em território samaritano. Jesus sentado perto de um poço, e Jesus conversa com a mulher samaritana. Jesus vem para quebrar preconceitos, barreiras, seja elas quais forem. E eles começam a conversar ali. O interessante é que Jesus, ele é paciente, ele vai quebrando cada argumento que a mulher vai dando, ele vai quebrando, gerando nela a necessidade de saber mais. Quando Jesus fala assim: eu quero água, por favor me dê água, Jesus já quebra o preconceito. Ela responde com a resposta mais precisa da época: ele não pode. Primeiro, ele não pode falar com a mulher. Segundo, eu sou samaritana. E aí Jesus fala assim, Jesus joga uma curiosidade: se soubesse com quem fala, se queria beber a água da vida. Para quem todos os dias ia buscar água num sol quente, para não ter encontro com outras pessoas, para não sofrer com preconceito das outras pessoas. Imagine se soubesse que tem uma fonte a jorrar, que nunca acaba, que não dá mais, que não tem mais sede. Ela fala: eu quero saber dessa fonte, onde é que está? Senhor, dá-me depressa dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui passar vergonha, porque eu sei, Senhor, que minha vida não está boa, né? Minhas circunstâncias de vida não é boa, né? E eu tento evitar as pessoas, mas eu quero essa água para que eu não precise mais buscar aqui nesse poço. E aí Jesus fala com ela, pede que traga o marido. E aí Jesus fala: realmente não tens marido, porque já tiveste 5, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Nesse momento a mulher fala: não, só pode ser um profeta. Para saber da minha vida íntima desse jeito, só pode ser algum profeta que surgiu. E aí ela, sabendo da situação dela, ela, ao invés de dizer assim: realmente minha situação é essa, ela vai argumentar com Jesus nas questões de adoração. É para adorar aqui ou para adorar lá em Jerusalém? Ela quebra o roteiro de Jesus. Por quê? Porque quando nós somos culpados de alguma coisa, a gente sempre tenta evitar falar daquilo que nos deixa constrangidos. E ela tenta jogar um argumento de adoração em Jesus, tenta tirar Jesus do caminho, para que entrasse em outra conversa, a conversa não tomasse aquele rumo da vida íntima dela. Mas Jesus, ele sabia muito bem que aquela mulher estava fugindo
mas também estava sedenta. E ela se mostra, né, querendo conhecer onde é que é para adorar. E aí no verso 25 ela fala: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou que falo contigo. Ela tinha noção de que viria o Cristo, porque toda aquela região, o povo de Israel sabia que um dia Cristo viria. E aí, neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Então, quando Jesus, ela fala assim: eu sei que vai vir, né? De acordo com a história, com as profecias, chegará o Messias, Jesus, o Cristo virá. E nesse momento, Jesus olha para ela: eu sou o Cristo. Nesse mesmo instante, ela reconhece Jesus como Cristo. E chegam os discípulos se admiraram e devem ter pensado assim, conversando com a mulher: rapaz, Jesus também fica procurando situação difícil para se colocar. E nesse momento, a história, o diálogo é quebrado, é interrompido pela chegada dos discípulos. E no versículo 28 fala que quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Primeiro, a mulher acabou de conhecer Jesus. Ela acabou. Ela não passou horas conversando com Jesus. Ela tinha acabado de ter aquele encontro. Ele fala: eu sou a fonte da água da vida. E se você beber, não terá mais sede. Aquele que bebe será fonte a jorrar. E quando ele fala: eu sou o Cristo, ela já compreende. É Ele que chegou. Eu não posso ficar com isso só para mim. E ela vai para a cidade convidar homens, né? E fala: vem comigo, venha e veja o homem que me disse tudo que eu tenho feito. Disse que eu tenho já 5 maridos, não é meu. Disse que eu tenho corrido de Deus. Disse que eu preciso tantas coisas. Ele me diz da água da vida. Vem gente, vem. E as pessoas saíram para ver esse Cristo que ela estava propagando. Como Deus usa a pessoa menos improvável para poder testemunhar da sua graça. Como Deus pode usar uma pessoa que acabou de encontrá-lo, acabou de recebê-lo como Salvador, para avisar da sua graça. Aquela mulher poderia ter pensado assim: eu sei, eu aceito, mas eu não vou avisar para ninguém não. Porque eu não sou perfeita, eu ainda não tive tempo ainda de mostrar para as pessoas que eu sou perfeita, que eu consigo ser fiel. Ainda não tenho tempo, não tenho nem 2 horas que eu conheci a Cristo, então é necessário eu esperar mais um pouco. Mas não, neste exato momento ela larga o cântaro. O cântaro representava o quê? Algo de muita importância para ela. Era a sobrevivência, era a água que ela precisava para o resto do dia, e a noite e a manhã seguinte, porque no outro dia ela voltaria para pegar a água novamente. Então, ela abre mão de sua necessidade para quê? Para anunciar o Evangelho. E para cumprir a missão, será que eu preciso ser perfeita? Eu serei perfeita enquanto estiver aqui nesta terra? Você será perfeito? Nós somos salvos pela graça. E essa graça nos mostra a direção que devemos tomar, mas nós somos pecadores. E por mais que nós conheçamos a Cristo, nós seremos tentados. E muitas vezes cairemos na tentação. Não sejamos tão inocentes de achar que, por sermos cristãos, nunca seremos tentados. Então não precisamos esperar nós sermos
perfeitos para cumprir a missão. Ela sabia que não era perfeita. Ela tinha consciência do pecado dela. Ela sabia muito bem. Mas a maior evidência é o clamor da alma sedenta. Ela pediu a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela sabia que tinha culpa, mas entre ficar na culpa e testemunhar, ela preferiu testemunhar. Será que alguém aqui, será que eu, você, alguém de casa, está apegado à culpa do pecado ou prefere deixar a culpa e se agarrar na graça e testemunhar da graça? Ou está esperando ficar perfeito aqui na terra para poder falar de Jesus? Já vou desiludir você, não vai acontecer, tá? Jesus Cristo volta, eu fico esperando essa perfeição aqui na terra, tá bom? Então, desce desse cavalo, que esse cavalo vai para o caminho errado. Vamos lá. Para cumprir a missão, você não precisa saber tudo, tá bom? Tem pessoas que falam assim: olha, eu tenho pouco tempo que estou na igreja, mas como eu não sei muita coisa, então vou primeiro esperar, passar assim uns 10 anos, né, que eu aprender tudo que eu vou testemunhar. Engana-se também. É tanto que ela, ao desviar a conversa aqui, que ela pergunta onde seria a adoração, demonstra que ela tem muitas dúvidas. E mesmo assim, ela não esperou conhecer tudo para poder testemunhar. A história da mulher samaritana está aí para nos mostrar que você não precisa saber tudo para cumprir a missão. O importante não é o quanto você conhece, mas o quanto que você conhece impactou sua vida. Ela naquele momento teve encontro com Jesus, foi rápido. Impactou, ela disse: não, vou testemunhar. O que você sabe, a transformação feita por Jesus, é suficiente para você testemunhar? Sim? Então vai. Lógico que no dia a dia a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai aprendendo, mas a gente não precisa esperar conhecer toda a Bíblia, porque a Bíblia a gente pode ler inúmeras vezes. E cada vez que a gente lê, a gente encontra algo que a gente não tinha se tocado. Então, comigo acontece isso. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e falo: opa, não lembrava dessa história. Não tinha ainda me tocado para esse texto. Então, a Bíblia sempre vai ter algo para nós aprendermos. Então, não precisa conhecer tudo para poder cumprir a missão. E muitos pensam: eu preciso para cumprir a missão ir lá para a África. Ou então eu vou lá para o Peru. Ou então eu vou lá para a China falar de Jesus. A missão precisa ser cumprida na nossa vizinhança, na nossa casa e na nossa vizinhança. Jesus, quando ela teve aquele encontro com Jesus, que Jesus impactou a sua vida com a mensagem, que fala: eu sou o Cristo, sou a água da vida, pode se entregar que nunca mais terá sede. Ela automaticamente não foi dizer assim: não vou contar para alguém de mais distante, não. Ela corre para os seus, mesmo sabendo que eles sabiam que ela tinha pecado, mesmo correndo o risco de ser rejeitada por causa da situação que ela vivia de pecado. Ela não hesitou. Ela até poderia ter pensado que as pessoas não acreditariam em seu testemunho. Eles a conheciam bem e podiam questionar sua capacidade de reconhecer o verdadeiro mestre. Mas vemos uma mulher decidida a levar os outros, aos mais próximos, aquilo que ela mesma estava vivendo. Venham e vejam o Salvador. Nosso maior campo missionário não é fora da nossa casa. O nosso maior campo missionário é na nossa família. E depois da nossa família é a nossa vizinhança. Se Jesus tem poder para transformar a nossa vida bagunçada, Ele também pode transformar muitas vidas bagunçadas por aí. E às vezes as pessoas acham que para cumprir a missão, precisam organizar toda a vida. Não, quando eu organizar a minha vida, eu vou cumprir a missão. Organiza logo a vida, gente. Não espera para amanhã, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. Então, organiza. Eu estou respirando aqui agora, não sei se vou estar de noite viva. Então, eu tenho que organizar minha vida agora. E aí, no verso 39, nós encontramos o relato. Que quando ela sai para convidar, os discípulos de Jesus ficam conversando, né? E aí Jesus
conversa sobre a ceifa e os ceifeiros. No verso 39 já fala sobre o relato que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. 41. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiro o Salvador do mundo. Amém, queridos. Amém. Depois de 2 dias convivendo ali com Jesus, Jesus pregando para eles, fala: olha, nós viemos 2 dias atrás encontrar com ele, porque nós ouvimos o seu testemunho. Mas agora, depois de 2 dias conversando, ouvindo a mensagem dele, agora nós sabemos que ele é realmente o Cristo, o Salvador, porque nós tivemos o contato com ele. Amados, nós, para cumprirmos a missão, nós precisamos priorizar a missão. A missão é importante na sua vida? Ser um missionário, testemunhar onde você estiver, é importante? Se for, você vai encontrar tempo para isso. Você vai fazer o tempo surgir para isso. E não vai dar desculpa para isso. Não fique pensando que é só o líder da igreja, que é só o pastor porque estudou e tal, o ancião porque tem mais idade, né, sua irmã Edmilson? Que é responsável pela missão da igreja. Não fique com essa história aí. Isso é história para gente que não tem o que fazer, que fica dando desculpas para Jesus. Todos nós devemos priorizar a missão. E ela priorizou a missão sem saber. O interessante, queridos, que ela não sabia disso não. Ela nem imaginava essas coisas. E ela não ouvia sermão. Não tinha costume disso. Ela não ia para os cultos não, porque a situação dela era vergonhosa. Ela não ia. E mesmo assim, quando ela encontra Jesus, ela fala: eu não posso deixar isso passar. Isso agora é prioridade na minha vida. Para cumprir a missão, você deve compartilhar o seu testemunho. Muitos pensam assim: eu não tenho um testemunho assim de conversão maravilhosa, eu não era isso e depois se tornei aquilo. Todos nós temos uma vida que foi transformada por Cristo. Isso já basta como testemunho. Não precisa ter tido uma vida triste para depois, agora estou feliz, e ter o testemunho. E muitas pessoas acham que não precisa testemunhar porque a sua vida não foi assim uma transformação assim esplêndida, que dá para escrever um livro. Vocês acham que a cura do pecado, uma cura espiritual, não é um motivo de testemunho? E se você nasceu na igreja, né? Se os seus pais já eram da igreja e você, criado na igreja, se batizou, você não teve um processo de conversão como outras pessoas tiveram, mas você teve que se encontrar com Jesus individualmente? Tem o teu testemunho de conversão? Não tem a vida de histórias de bebida, de não sei o quê, mas você tem um testemunho de transformação. Porque todo filho criado na igreja, um momento ele vai ter que aceitar a Jesus ou rejeitar a Jesus. Não fica achando porque você nasceu num lar cristão, num lar adventista, que você não precisa aceitar Jesus. Você deve todos os dias. Então, esse testemunho de aceitar a Jesus, você pode usar para falar do amor de Deus. Nós devemos parar de dar desculpas. Não sei se vocês já leram o livro de Paulo Vieira, né? O Poder da Ação. Ele fala que nós criamos historinhas, desculpinhas, tanto mentirinhas quanto verdades, para poder deixar de fazer ou fazer alguma coisa. Então, essa mulher, ela não inventou história. Realmente a vida dela era aquilo. Mas ela fala assim: independente do que eles vão pensar, eu vou falar. Então, nós podemos compartilhar o nosso testemunho de conversão. Nosso testemunho de conversão. Para cumprir a missão, você deve se concentrar em Jesus. Em Jesus. Outro ponto-chave a aprender com a mulher samaritana é que ela colocou o foco em Jesus. Se ela tivesse colocado o foco nela, ela disse: não tem como eu
cumprir a missão. Porque eu não tenho uma história bonita. Então, como eu não tenho uma história bonita, eu não posso focar em mim. Então, eu vou focar em Cristo. E ela fala, venham e vejam. Ele falou tudo o que eu faço. Venham conhecer, é Cristo, venham. Então, quando ela bota o foco em Jesus, ela faz com que as pessoas não olhem para a situação dela, mas olhem para Cristo. Amados irmãos, a missão é para chamar para Cristo. Não é para chamar para a igreja. Não é para chamar para mim, olhe para mim, olhe para mim. A gente é para chamar para Cristo Jesus. Por quê? Nós temos o compromisso com o Senhor de dar bons testemunhos, não é isso? Só que mesmo com isso, nós estamos no mundo de pecado e podemos pecar. Mas quando o nosso foco está em Cristo, independente do que acontecer, o meu foco estará em Cristo. E eu tenho empatia quando o meu irmão erra, por quê? Porque eu também sou passivo de erro. Então, quando ela testemunha de Jesus, ela fala, venha gente, vem ver Ele. É Ele o Cristo, venham e veja. Não é porque eu estou falando não, é porque realmente é Ele, venham. Ele disse tudo sobre a minha vida. Então, ela testemunhou, independente de qualquer situação. E você, tem perdido oportunidades de falar desse amor maravilhoso de Deus? Tem aproveitado cada chance para falar do seu testemunho para as pessoas? As pessoas não estão esperando palavras teológicas, discursos, né? Como de grandes estudiosos. Eles apenas às vezes estão precisando de uma oração. Posso orar por você? Como você está? Você sabe que eu tenho a esperança em Jesus? E gostaria de compartilhar isso com você? E fale da sua experiência com Cristo. Mas lógico, né? Se eu não tenho experiência com Cristo, eu vou ter vergonha de contar de uma coisa que eu não tive ainda. Aquela mulher só pôde falar dessa maravilha porque ela se encontrou com Cristo. Então todos nós precisamos todos os dias nos encontrarmos com Cristo para podermos ter o quê? Do que falar. Porque se eu não encontro com Cristo, eu vou falar de quem? Do sermão do pastor, daquele cantor de não sei de onde. Mas quando eu tenho o testemunho com Cristo, eu vou falar do que Ele fez em mim. A transformação gerada em mim. E que pode também gerar na outra pessoa. Então, dessa forma, o foco em Jesus. E todos nós temos uma missão para cumprir, queridos. Nós podemos até nos esconder da missão. Nós podemos até nos ocultar, tá bom? Não, isso aqui que vai fazer é Marcelo. Essa parte aqui Marcelo é bom, então é Marcelo que vai fazer. Ah, não. Essas coisas aí é com Marlete, é Ludemília. O bom e o melhor, queridos, é que a salvação é individual. Como testemunho também é individual. E somos nós, a cada dia que nós escolhemos ter o encontro com a fonte da água da vida. E nós podemos encontrar essa fonte da água da vida e nos tornarmos uma fonte também a jorrar. Porque quem tem encontro com Jesus, Ele nos lava com a sua água poderosa e de nós sai o quê? Rios de águas. Para que todos aqueles que nós passarmos perto possam ser o quê? Molhados, regados pela nossa história de salvação, encontro com o Senhor. Não fique achando, queridos, que é pelo nosso poder que alguém se converterá. É pelo poder de Cristo. Agora, ninguém vai saber desse Cristo se eu e você não abrirmos a nossa boquinha para testemunharmos quanto em palavras e ações. A minha fé gerada após a minha conversão, né? Salvação, né? Arrependimento, essa fé gerada me leva a agir em favor de outros que ainda não encontraram essa esperança. Mas se minha fé só fica para mim, egoísta sou e morrerei no egoísmo. Isso é real. Isso é real e isso é individual, não é corpo de igreja. Entendem que tem coisa que é totalmente individual, é uma escolha
minha, é uma escolha sua. E nós, como igreja, incentivamos um ao outro para quê? Pregue o evangelho, para que testemunho, para que chame as pessoas, para que ore pelas pessoas. Isso nós fazemos de maneira de grupo, né, em comunidade. Mas a atitude de chamar alguém para orar, para estudar a Bíblia, isso é individual. É você com Deus. Vale a pena você testemunhar do amor de Deus? O sacrifício de Jesus, a remissão de pecados, não é suficiente para ser motivação para que você prossiga? Ah, estou desmotivado. Ah, eu não tenho motivação. Queridos, para com essa história de motivação. Se o sangue do Cordeiro, se o arrependimento que o Senhor nos concedeu, se a graça concedida não for a nossa fonte de motivação, não haverá pastor, não haverá ancião, não haverá mais ninguém que possa nos motivar. Porque se o principal não nos motiva, a gente não dá a oportunidade de nos motivar, infelizmente, não há ninguém que pode fazer algo por nós. Então, é uma questão de escolha. Não se prive na questão de eu não sou perfeito, eu não sei tudo, eu não sei como faz. Então, aprende. Para de dar desculpa e aprende. Quando você quer aprender uma profissão, você faz o quê? Vai estudar a profissão. Com 5 anos você está informado aí, doutor fulano. Agora, por que para testemunhar tem que esperar 15, 20 anos? Porque não pode, através da leitura do testemunho, tomar a decisão de testemunhar. É questões de escolha. Nós temos que priorizar o que é importante para nós. Aquilo que é importante para mim vai estar em primeiro plano, mas o que não é, não estará em primeiro plano. Mas tem uma coisa. Você está aqui hoje, alguém teve que convidar você, orar por você, dedicar tempo para você, passar horas estudando a Bíblia com você, esperar que você aceitasse a Jesus, dedicou tempo e serviço, porque a pessoa sabe que você é importante para Jesus. Depois que você encontra essa fonte, você vai ficar com essa água só para você? A fonte que não jorra, ela vai secar. Tá ok? E todos aqueles que nasceram em Cristo, como receberam a fonte da água da vida, tem que ser uma fonte sempre a jorrar. A jorrar. Mas se a fonte se nega a dar água, ela vai secar. Que todos nós possamos escolher ser fonte de vida, ser fonte de água, para que outras pessoas encontrem a Cristo. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão. E nós vamos ver agora o testemunho de uma senhorinha, lá do sul da Bahia, da minha região, de onde eu nasci, que ela não dá desculpa para a pregação do Evangelho. Vamos assistir esse testemunho. Eu me chamo Eni Nascimento Soares, sou conhecida aqui como Irmã Eni, tenho 43 anos de adventismo e estou com 71 anos de idade. E, indo para um encontro de anciãos lá em Ilhéus, recebemos este marca-página, todos envolvidos na missão. Claro, eu trouxe e levei para a igreja. Cada irmão recebeu, eu expliquei, cada um recebeu, e eu disse, coloque o nome de uma pessoa que você vai orar por ela, vai visitar, vai dar um estudo bíblico, e você vai pedir a Deus o batismo dessas pessoas. E aí, eu olhei e pensei, aqui só tem o nome de uma pessoa, só pede uma pessoa. Falei, mas uma pessoa não dá. Pelas pessoas que eu estou trabalhando com elas. Então eu anotei aqui 57 pessoas que eu estou estudando a Bíblia com elas. Alguém fala, mas como que a senhora? 57 estudos? Como a senhora faz? Tem pessoas que... A senhora dá conta? Falei, sim. Como? Porque eu sei conciliar minhas horas. Levanto todos os dias às 4 da manhã.
sábado a sábado, 4 da manhã até 5 horas é o meu momento com Deus. Aí saio do joelho e vou cuidar, né? Lavo, passo, cozinho, cuido de casa. Porque 13 horas pego minha bolsa, olha aqui, às 13 horas e saio. Eu não fico repetindo casa aqui. Eu não fico repetindo assim, indo na mesma casa. É uma vez por semana, né? Então, cada pessoa. Desses 57, 7 batizaram. E já estamos com 11 pessoas para o batismo, para a honra e a glória de Deus. Eu vou aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. E o conselho que eu sempre digo para a igreja: irmãos, vamos sair da ociosidade, vamos sair do conforto do nosso sofá, da nossa casa. E vamos pregar o Evangelho, porque Jesus está muito mais ansioso para vir nos buscar do que nós de vê-lo voltando. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Não somos nós que convencemos pessoas. O ID é nosso, pregar é nosso, mas a obra, quem faz é o Espírito de Deus, é Ele que convence, Ele que transforma vidas, né? Enquanto Deus sustentar esse fôlego que Ele mesmo colocou, eu estou no caminho, estou no evangelismo. Quantos aqui gostariam de fazer parte dessa missão? Gostariam de testemunhar, de orar por alguém, de entregar um estudo bíblico, de trabalhar com alguém? Sabemos que estamos em um momento delicado, mas nós temos as redes sociais, nós temos o WhatsApp, nós podemos dar estudo bíblico pelo WhatsApp. Isso não é desculpa para nós evitarmos de falar sobre o amor de Deus. Quantos gostariam de fazer esse compromisso com o Senhor? A partir de agora de junho, orar por alguém, dar um estudo bíblico, preparar alguém para que possa aprender, encontrar e se envolver na missão. Quantos gostariam? Fiquem em pé, por favor. Se for mais do que a quantidade que eu trouxe, tem mais em casa. Primeiro nós vamos orar por vocês e depois a Elisângela vai entregar um estudo bíblico. Esse estudo bíblico é um estudo bíblico diferenciado. E é necessário que você estude antes, que você compreenda como deve ser feito, para que ele possa ser realizado, tá bom? Oremos. Querido Deus, amado Pai, nesse momento, Jesus, essas pessoas se levantaram firmando o compromisso de testemunhar para alguém, ou para algumas pessoas, ou muitas, porque nós estamos ansiosos, ó Deus, mas uma ansiedade boa de nos encontrarmos com o Senhor. E como é que nós fazemos isso, Senhor? É falando do Teu grande amor, não na vida dos outros, mas o Teu grande amor na nossa vida. Porque o Senhor não só veio para Paulo, não só veio para João, não só veio para os homens da Bíblia, mas veio para nós, Senhor. E nós, como Teus filhos, nós reconhecemos isso. E nós queremos deixar os nossos cântaros, Senhor, no poço. E queremos espalhar a Tua mensagem, Senhor. Por favor, ajuda-nos, ó Deus, a dar prioridade ao testemunho das coisas boas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quando olhamos para a cruz, é lá o nosso motivo para testemunharmos, Senhor. Não é pelo pastor, não é pelo ancião, não é pela igreja, é por Cristo, é por Ele que nós vamos testemunhar. É porque o Espírito Santo trabalhará nos corações de pessoas para que te conheçam. Mas nós somos instrumentos. E se nós nos entregarmos a Ti a todos os dias, o Espírito Santo nos usará para testemunharmos do Teu grande amor. Senhor, abençoa essas pessoas, abençoe a missão, abençoa também as pessoas que eles vão orar, que eles vão entregar o estudo bíblico, que elas possam, Senhor, reconhecer a Cristo como a única oportunidade de salvação que temos, ó Pai. Também abençoa a vida deles para que eles possam, Senhor, jogar por terra qualquer crença limitante, qualquer história mentirosa que contaram que eles precisam ser perfeitos, que eles precisam saber toda a Bíblia e que Jesus só opera nos líderes. Jesus opera naquele que se prostra e pede para ser conduzido em sua presença. Senhor, abençoa essa igreja do Parque Piauí. O Senhor sabe que essa igreja é um instrumento para a salvação de muitas almas aqui nesse bairro. Nós queremos todos, Senhor, que todos
sejam salvos, mas também temos a certeza de que é o Espírito Santo que guia a nossa vida e guiará as pessoas para o batismo, porque a conversão é através do Espírito Santo. Usa-nos, Senhor, como instrumento da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, como aquela mulher para falar: venham, gente, venham e vejam o que Ele tem feito, porque eu encontrei o Salvador. E as outras pessoas vão dizer para os membros dessa igreja, dizer: agora eu acredito, porque eu estou vendo, eu estou lendo e eu estou percebendo Jesus Cristo. Muito obrigada, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. Abençoe essa igreja para que ela se torne cada vez forte, mas abençoe principalmente cada irmão, para que cada irmão se levante como instrumento de glória para Deus neste mundo, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar em pé, Elisângela, você pode entregar? As pessoas de mais fácil contato, viu, Elisângela, tu deixa para depois. Só trouxe 10 ou 15, eu não sei se tem suficiente. Isso. Quem mora mais perto, tem mais em casa. Isso. Pode ficar em pé, senão a Elisângela não vai saber. Tá bom? Então, estudem esse material antes, tá bom? Para você saber. Quem pegou, abre aí para dar uma olhadinha. Vamos olhar juntos. Que também tem que fazer a educação, né? Isso. Esse ano é o ano específico da missão feminina, tá certo? Mas não vamos também deixar os homens de fora, tá bom? Elisângela só me empresta um, sobrou, pode dar para os outros. Me empresta aqui um, que nós vamos agora fazer a educação antes de nós partirmos. A de Helenzinha ali. Não sei por quê, só acostumei chamar Helenzinha, agora já foi. Vamos lá. Vocês podem ver, é um estudo bem elaborado. Na página 4, tem as instruções para esse estudo bíblico, são 20 lições, estamos no mês de junho, tá bom? Então, nós vamos preparar pessoas para a primavera, né? Para o batismo de gratidão, tem todos os processos aí, tá bom? E aí nós temos os estudos bíblicos, também tem QR Code, se você quiser usar. Eu vou tentar ver se eu encontro já o PDF desse estudo para mandar também, tá bom? E lá no final, vamos para o finalzinho aqui, nós temos esse novo sumário, tá bom? Que a pessoa, enquanto faz o estudo bíblico, ela também já pode ir fazendo como se fosse também a lição da escola sabatina. Ela tem um estudo para fazer todos os dias, independente do estudo bíblico. Então, todos os dias ela tem a oportunidade de estudar, de sábado até sexta-feira, tá ok? E aí vai organizando. Então, esse material tem 7 semanas. Então, é como se você fosse orientando a pessoa já como é que acontece o estudo da lição, né? Então, esse estudo bíblico, ele é para ser estudado agora nessa fase de junho, julho, agosto, setembro, tá bom? Para preparar tanto para a primavera ou também para o batismo de gratidão. E aí, Gisele, se a pessoa quiser se batizar em agosto, eu vou proibir a pessoa de se batizar? Vai depender do que é a decisão da pessoa, tá bom? Mas nós precisamos começar os estudos bíblicos para que possamos dar tempo, tá bom? São 20 estudos, quer dizer que nós vamos passar, em média, né, de 10 a 20 semanas estudando com a pessoa, tá bom? Quem quiser dar um estudo bíblico por semana, 2 estudos bíblicos, 2 estudos bíblicos. Tem gente que gosta de 3, 4. Vai depender da disposição da pessoa também de fazer o estudo bíblico. Mas é importante que esse estudo bíblico seja trabalhado. Em julho ou agosto, depender da nova data agora, nós teremos o evangelismo da Novo Tempo. Então, aquelas pessoas que já estiverem estudando a Bíblia com você, você já pode também convidar para participar desse evangelismo. Mas o importante é que cada um se comprometa de pelo menos orar por pessoas, testemunhar e dar os estudos bíblicos. Por quê? Porque é essa missão que me alimenta. Essa missão que alimenta.
Por quê? Eu estou testemunhando. Quando eu testemunho, eu permito que Deus trabalhe na vida de outras pessoas através de mim, que sou instrumento naquele momento. Então, quando eu testemunho, eu estou também recebendo o quê? A oportunidade, mais uma vez, de além de mostrar Jesus, mas eu estou aprendendo mais sobre Jesus. Então, todo cristão, todo adventista precisa testemunhar. Isso não é conversa. Todo mundo que para com a missão, infelizmente, é difícil continuar na fé. Por quê? Esmorece. A gente não tem propósito. Quando a gente não tem propósito, não tem resultado. Tá ok? Mas tudo aquilo que a gente bota um propósito, a gente consegue. Por quê? Porque isso vai gerando o quê? Movimento. E quando gera movimento, a gente age e a gente continua a jornada. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que tua vida possa ser um ministério de salvação para outras vidas e que naquele glorioso dia, muitas almas possam estar lá no grande encontro com o Senhor, pelo testemunho que tu deste. É preciso deixar o cântaro, é preciso deixar lá o cântaro, para poder priorizar. Eu vou abandonar tudo e dizer, não, mas eu vou priorizar a mensagem. Que Deus te abençoe e te guarde e que o Senhor te acompanhe. E o pessoal de casa, fique com Deus, que Deus acompanhe amanhã à noite, 7 horas. 7 horas? 7h30. Temos novamente o culto, né? O culto de domingo e quarta-feira também. 7h30? Ok. Que Deus abençoe e vos guarde.